Portanto, esse um que se encontrava na casa, nós não temos de bate-pronto como afirmar que toda aquela droga, aquelas armas, aquela munição pertencia a ele. Ele estava numa casa com mais 2 adultos. Isso vai ser apurado, isso é questão de mérito, nós não vamos entrar nisso aí. Veio-nos em regime de plantão essa comunicação da prisão em flagrante dos maiores e da apreensão dos menores. O senhor delegado informou na entrevista dele que a juíza, numa decisão em menos de 24 horas, liberou esses menores. Em primeiro lugar, a decisão tinha que ser dada imediatamente. Quando qualquer menor é apreendido, o juiz imediatamente tem que se pronunciar se ele deve ser solto ou permanecer internado e dar a decisão fundamentando os motivos da internação, porque a internação é a exceção e ela tem que ser fundamentada e embasada em elementos nos autos. A regra é a liberdade provisória, a regra é a liberação do menor para que ele aguarde em liberdade o julgamento. Então, cansei de sair da minha casa, meia-noite, 11 horas da noite, para vir decidir sobre menores apreendidos. Essa decisão tem que ser dada imediatamente. Então, eu não me apressei em dar uma decisão em 24 horas para soltar os adolescentes. Eu me apressei em dar uma decisão imediata para decidir se eles deveriam ser liberados ou deveriam ficar internados. À vista dos autos, o que eu tinha nos autos para decidir? Veio o auto de prisão, o auto de apreensão, com as declarações das testemunhas e das pessoas apreendidas. Além disso, o que veio? O boletim de ocorrência subscrito pela Polícia Militar. O que foi apreendido? Só. Nada mais, nenhum documento a mais. Nenhum documento que dizia que aqueles 3 menores infratores eles estavam reiterando na prática de ato infracional. Nenhum. Nada. Ou seja, o juiz ele não tem superpoderes, ele não é um Deus, ele é um ser humano que tem que decidir de acordo com as provas do processo. O juiz não pode decidir uma vírgula de acordo com o que está fora do processo. Se naquele procedimento o senhor delegado não encaminhou nada dizendo que aqueles 3 adolescentes ou qualquer um deles fosse reiterador da prática de ato infracional, eu não poderia, sob pena de estar ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, fazer a internação, decretar a internação desses adolescentes. Eu observei na entrevista que o senhor delegado disse que eles eram traficantes conhecidos, que há menos de 10 dias eles tinham sido apreendidos pela polícia. Essa informação nunca chegou ao processo onde os menores foram liberados. Essa informação eu só obtive assistindo a entrevista do senhor delegado. Então, se eles tinham sido apreendidos, se eles são conhecidos traficantes, o senhor delegado tinha a obrigação de trazer para o processo essas informações, para que me possibilitasse decretar a internação. Tanto que o promotor de justiça que emitiu o parecer solicitando a liberação dos menores, ele deixa claro em um parágrafo da manifestação dele, no sentido de que não há nos autos nenhum relato de reiteração de prática de ato infracional. Não há. Por isso, não tem nem que me delongar sobre isso. Tem que liberar. A regra é liberar. Resumindo, foi essa a manifestação do promotor de justiça, a qual eu acolhi, justamente por não haver nenhum elemento para prender. Se eu tivesse decretado essa internação, eu estaria cometendo um constrangimento ilegal contra esses adolescentes. Fiquei feliz com a decisão? Não fiquei. Quem fica feliz em soltar um adolescente que supostamente estaria traficando? Digo supostamente porque eles ainda não foram julgados, certo? Então, a preocupação da população é minha, mas eu não posso passar por cima da lei. Eu sou uma cidadã acima de tudo e eu preciso cumprir a lei. Doa a quem doer. Então, toda aquela arma, toda aquela droga que foi apreendida, não é que eu não achasse que aquilo não era motivo para internar os menores. Aquilo é mérito. O que é mérito? Aquela droga, aquela arma, aquela munição, aquilo lá eu vou ter que analisar para fins de julgamento, de condenação ou de absolução.
Aquilo lá não deve servir para eu decidir se eles devem responder em liberdade ou serem internados. Porque o Superior Tribunal de Justiça diz que em caso de tráfico eu só posso internar em caso de reiteração de práticas delituosas, o que não ficou demonstrado no processo. Nem eu e nem juiz nenhum, em sã consciência, decretaria a internação desses menores. Me parece que em algum momento da entrevista o senhor delegado disse que ele teria tentado, no prazo de 5 dias, vaga no primeiro. Se ele tentou, não foi do meu conhecimento, até porque, para se tentar vaga, o delegado tem que solicitar para o juiz oficia. Não foi do meu conhecimento se houve essa tentativa. O que aconteceu? O senhor delegado apreendeu os adolescentes e encaminhou para a delegacia do município de Terra Nova, porque aqui não tinha um local adequado, aguardou a decisão judicial. Imediatamente, no mesmo dia, o investigador de polícia daquela delegacia, Ari Carlos Barbosa, encaminhou um ofício para o Dr. Érico de Almeida Duarte, juiz daquela comarca, dizendo que ali havia 3 menores, que são esses que foram encaminhados, e que eles não poderiam, sob forma nenhuma, continuar ali, porque ali não tinha espaço físico adequado, como exige o Conselho Nacional de Justiça, como exige a lei. Ali não tinha, no quadro de servidores, ninguém apto para atender aqueles menores apreendidos. Ali não tinha alimentação para eles, não tinha nada. Ou seja, se fosse o caso de ter sido decretada a internação deles, o que não era, se nós tivéssemos elementos para decretar essa internação, nós teríamos esse problema. Talvez nós teríamos que liberar esses menores, porque nós não podemos deixar o menor passar fome. E junto, ele colocou, e eu vou deixar à disposição dos senhores repórteres se vocês quiserem olhar, uma cópia desse ofício do Corregedor-Geral da Justiça, dizendo que, sob nenhum pretexto, ninguém deve permanecer preso na delegacia. Essa foi a questão dos 3 menores que veio nessa entrevista. O que nós precisamos trazer de conhecimento para a população? Primeiro, a forma que a lei deve ser aplicada. A população precisa entender que existe uma lei e que o juiz não está acima da lei. Ele precisa cumprir a lei. E a partir do momento que o juiz descumprir a lei para satisfazer o interesse de quem quer que seja, nenhum cidadão vai ter segurança de nada, porque o juiz vai ter superpoder. E nós não podemos pensar nisso só com relação à situação do menor. Nós podemos pensar em tudo. Nós podemos pensar que qualquer um de nós podemos estar submetidos a um juiz, por qualquer motivo que seja, para que ele decida alguma coisa na nossa vida. Nós temos que ter a segurança de que ele vai respeitar a lei, certo? O senhor delegado revoltado, e eu também não condeno a revolta dele, tá? A preocupação dele é minha, eu tenho certeza de toda a população. Revoltado, ele disse que nós concedemos um alvará para que os menores agora pratiquem roubos, furtos, estupros, trafiquem. Essa questão, eu acho assim muito temerário se fazer uma declaração dessa num veículo de comunicação em massa, como a televisão. Não, nós talvez no calor da emoção não tenha sido a intenção, mas há um grande risco de se ter incitado os menores a praticar crimes. É preciso que os menores de colíder saibam que a falta de vaga não vai impedir que nós decretemos a internação deles, desde que tenha elementos nos autos. A partir do momento que o senhor delegado fizer a prisão e nos trouxer elementos nos autos para que nós prendamos, com certeza nós vamos cumprir a lei. Toda vez que o senhor delegado trouxer um procedimento da forma que veio, sem nenhum elemento para prender, nós vamos soltar, porque nós vamos continuar cumprindo a lei do ela quem doer. Tá? Então, assim, nós não concedemos alvará, nós vamos continuar. Quem trabalha comigo há 8 anos na vara da infância sabe que eu não tenho tolerância com o menor infrator. Sabe que eu falo brincando nos corredores, mas é uma verdade, que o meu sonho é que tivesse um centro de internação em Colíder que me fazer um limpo. Os menores infratores que já passaram pela minha sala de audiências sabem que se eu tiver um mínimo de possibilidade de interná-los, eu vou interná-los. Então, eu não sou uma juíza que incita aos menores a praticarem atos infracionais, só que sou uma juíza que cumpre a lei. Certo? A questão do senhor delegado ter dito que de agora em diante não vai mais prender menores, que não vai mais investigar, que se acontecer de um menor matar, roubar, invadir a casa de quem quer que seja, que a população deve procurar a juíza, deve procurar o poder judiciário. Eu digo à população que fiquem muito tranquilos. O senhor delegado não vai fazer isso.
É obrigação dele continuar investigando e prendendo, é obrigação dele e da Polícia Civil continuar investigando e prendendo. Portanto, qualquer situação que acontecer, a população deve continuar procurando a delegacia de polícia. E se, por um acaso, o que eu muito duvido que vá acontecer, acredito que ele tenha falado aquilo no momento de exaltação, de emoção, né, talvez de revolta, se acontecer, a população deve procurar o Ministério Público imediatamente, porque nesse caso, o que eu repito, nós não acreditamos que vai acontecer, o senhor delegado e os respectivos policiais que se recusarem a atender a população a proceder uma investigação, uma prisão, estarão cometendo um crime chamado prevaricação. É obrigação da polícia investigar, é obrigação da polícia prender, é obrigação do delegado fazer isso. A partir do momento que eles se recusarem a cumprir de ofício ou solicitar um dever funcional, eles estarão praticando um crime de prevaricação. Eles só têm essa opção de dizer que eles não vão prender, que eles não vão investigar, que eles não vão cumprir o dever deles, se eles pedirem a exoneração do cargo. Então, a população deve ficar tranquila, o Poder Judiciário vai continuar dentro das suas limitações, tentando combater o crime e os atos infracionais na cidade de Colíder. Só que precisa haver essa compreensão da população que o juiz precisa cumprir a lei, ele não está acima da lei. Para finalizar, assim, nós temos essas dificuldades, nós temos procurado há mais de anos, já fizemos reuniões das quais o delegado participou, solicitando dos governantes a criação de um centro de detenção, de um centro de internação em Colíder, e a resposta que nos vem sendo dada pelo governador é de que será construído em breve um centro em Sinop, e nós aguardamos ansiosamente. Enquanto isso, dentro das nossas limitações, nós vamos tentando vagas por aqui. Digo que não foi a falta de vaga o problema dos 3 menores, eu repito isso, foi porque não se trouxe para os autos elementos para se comprovar que eles reiteravam as práticas de atos infracionais. Finalmente, eu queria dizer que eu não tenho, não tive e nunca vou ter nenhuma pretensão política, não sou adversária política de ninguém, portanto, ataques gratuitos à minha pessoa para resolver a questão do menor em Colíder não vão surtir efeito na prática, não vai se resolver o problema, porque não sou eu quem constrói o centro de internação, não sou eu quem cria a lei. Eu estou aqui simplesmente para cumprir a lei. Eu jurei, quando eu tomei posse no meu cargo, que eu iria cumprir a lei e a Constituição, e eu vou morrer fazendo isso. Jamais eu vou passar por cima da lei para dar qualquer decisão que seja. Quanto aos ataques à minha honra feitos pelo senhor delegado, não são questões para serem ditas na televisão, nós vamos resolver isso na justiça. Eu agradeço a atenção de todos e espero ter esclarecido a situação e acalmado a população sobre a questão dos menores na nossa cidade.